A ver aqui a Marcela Munhoz apresentando o programa. Infelizmente, nesta sexta-feira, ela teve um problema de ordem clínica, não está por aqui, mas estou no lugar dela. E nesta sexta-feira a gente está aqui para falar de Black Friday, né? Hoje é essa data mundial, né? Que é essa sexta-feira do consumo. E nós estamos aqui muito bem acompanhados para a gente falar dessa data. Enfim, estou aqui nas companhias da professora universitária e psicóloga clínica Kátia Pavani da Silva Gomes e também da advogada, professora universitária e especialista em direitos de relações de consumo, Ana Paula Moraes Satek. Tudo bem com vocês? Tudo bem, boa tarde, Derek, boa tarde a todos. Boa tarde. Legal. Legal. Bom, para quem não me conhece, né, eu sou o Derek Bittencourt. Os nossos web espectadores estão mais acostumados a me verem no Diário Esportivo, às segundas-feiras, e também no Auto Diário, quinzenalmente às quartas-feiras. Mas hoje estou aqui especialmente para apresentar no lugar da Marcela. A gente deseja, todos nós aqui desejamos melhoras para ela. E vamos começar então o nosso bate-papo falando de Black Friday, convidando obviamente a todos a mandarem suas perguntas, suas dúvidas, suas sugestões, enfim, participe do Diálogo Diário com a gente. Começando com você, Ana Paula. Bom, Black Friday no Brasil é uma data que vem se enraizando cada vez mais e, consequentemente, uma data que causa muitos problemas aí na área do direito, né? Muitas reclamações durante e pós essa data. Quais são as principais reclamações que surgem nessa época do ano? Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde. É verdade. Quanto mais você potencializa a venda, mais problema você acaba trazendo. O que não quer dizer que não seja uma data importante e o que não quer dizer que as pessoas não tenham que estar atentas a isso. Então, a Black Friday vem se consolidando no Brasil, já está se tornando aí algo que causa ainda uma certa expectativa, mas a gente ainda está anos-luz de ter uma Black Friday de verdade, algo que realmente o consumidor se sinta atraído por ela e que ele, de fato, perceba que ele está conseguindo vantagens e não, muitas vezes, aquela pequena vantagem, aquela leve sensação de que fez uma boa compra, adquiriu um bom produto, mas que no fundo, não é bem assim. A gente já teve muitos problemas no passado que foram superados, é óbvio que não vamos, né, generalizar, mas a gente ainda precisa melhorar muito nesse aspecto, né? Ainda falta muita coisa acontecer. E os problemas, óbvio, quando você aumenta muito o volume de vendas, os problemas acabam se potencializando na mesma proporção, tanto no e-commerce quanto nas lojas físicas, né? Um pouquinho mais no e-commerce, pelas questões que nós já conhecemos, que é dificuldade de entrega, atraso, às vezes a compra não concluiu, às vezes o site não tem estabilidade, então ele derruba no meio, você não sabe se você comprou, se você não comprou. As questões que envolvem também as operações com cartão de crédito, então essas sempre vão ser recorrentes e aumenta na medida em que você aumenta as vendas. E nas lojas físicas também é a questão, né, de você ter aquele atrativo, a ideia de que você está fazendo um excelente negócio, mas se o consumidor de fato não tiver feito uma pesquisa prévia, não conhecer exatamente o produto que ele vai comprar, ele não tiver dimensão do que ele necessita, muitas vezes ele acaba comprando por impulso, o que não é o ideal para uma data como essa, e não vai estar pagando nada de diferente do que ele não pagaria meses para frente ou meses atrás, porque no fim ele está pagando quase que o valor correto do produto. Sem dúvida, impulso, sem dúvida, é algo que você entende um pouquinho, né, Kátia? É o impulso do consumidor. Fala um pouquinho, é uma data que obviamente atrai muitos cliques atrás de compras, muita gente às lojas físicas, atrás de oportunidades, não necessariamente itens ou produtos que as pessoas precisam, né? O problema do consumo sem consciência é esse, né? É comprar por impulso muitas coisas que não são necessárias e aí acabar prejudicando a própria vida, a vida da família, em função de ter contas que são difíceis de pagar e que aí sim deixam de pagar coisas que seriam necessárias, né? Entendi. E existem algumas dicas ou algumas formas de, quem sabe, um autocontrole? A maior importância nesse sentido é que o indivíduo compreenda que a compra, ela só é ele só vai estar adquirindo um bem de consumo, não vai trazer felicidade, né? O que traz felicidade é um modo de se relacionar com as pessoas, um modo de viver a vida, o que você tem como valor, né? A vida é muito maior do que um bem de consumo. Então, se as pessoas tiverem essa consciência de que o bem de consumo não vai trazer felicidade, pode trazer uma felicidade momentânea, algo ali muito passageiro, mas não vai trazer
uma grande mudança para a vida. Todo mundo poderia viver sem alguma coisa que compra por impulso. Entendi. E num desses impulsos, Ana Paula, muita gente acaba enforcado, muita gente acaba ou entrando numa fria, né, por situações das mais diversas. Mas antes de chegar nesse ponto de endividamento e tal, o que a gente pode dizer a respeito do comportamento das empresas que muitas vezes acabam oferecendo situações ou ofertas mentirosas, né? E até mesmo da parte do consumidor que muitas vezes não sabe dos seus próprios direitos, né? Não sabe do que reclamar ou não sabe do que necessariamente, o que necessariamente pode procurar. É verdade. De fato, a gente tem aqui no Brasil uma situação sui generis, que a Black Friday aqui acaba sendo Black Friday de tudo, né? Então, eu até estava comentando com uma pessoa recente, eu vi a Black Friday de inscrição de corrida, né? Você tem Black Friday de seguro de carro, Black Friday de plano de saúde. Então, assim, às vezes é até importante que ele tenha essa redução no preço, para ele ver que muitas vezes ele está pagando um preço que é excessivo. Então, se ele já tem necessidade daquele produto, se ele já ia adquirir aquele produto de qualquer jeito, melhor até que ele adquira, né, com um certo valor de desconto. Às vezes uma lista do que ele precisa ajuda muito, porque ele já teria que trocar a geladeira dele, o seguro do carro já vai vencer daqui uma semana. Então, ele podendo adquirir com essa visão, muito melhor. E isso faz com que a loja também perceba que, se ela aumenta a venda barateando o preço, ela começa a praticar uma outra política de preço. Então, é importante para o consumidor que ele tenha a dimensão do que ele está comprando. Como a professora bem lembrou, a compra por impulso é algo mais reprovável possível, porque você vai trazer muito mais transtorno do que aquela felicidade momentânea. Mas muitas vezes você tem necessidade de adquirir algumas coisas. Então, esse momento da Black Friday acaba sendo uma oportunidade para você adquirir. E aí você tem que saber o que você vai adquirir, você tem que ter certeza do que você vai adquirir. E ao adquirir também, a pessoa tem que saber o que aquilo representa, porque às vezes você conseguiu um desconto e aquele desconto te trouxe restrições. Então, por exemplo, às vezes você compra um produto, ele até te deu 70% de desconto. Ótimo, 70% é um belo desconto. Só que você comprou um produto no Estado, que você não tem direito à troca. Então, a política de troca, ela tem que ser verificada junto à empresa. O consumidor, ao adquirir, ele tem que ter certeza. Falar, eu posso trocar? Não posso trocar? A troca pelo vício, pelo defeito, ele vai trocar sempre. Isso com Black Friday, sem Black Friday. E é importante que o consumidor também saiba. Trocar por defeito do produto, ele vai trocar sempre. Isso nenhuma loja pode tirar, porque isso decorre da legislação. Agora, a troca porque ele não gostou, porque não serviu, porque não coube no espaço que ele não mediu direito, porque ele foi lá e comprou e não sabia nem se caberia na estante dele aquilo que ele está comprando. Essa ele não vai trocar. Uhum. E quando ele compra, às vezes, com preço muito alto, às vezes a loja também cria algumas regras que também dificultam a vida dele. E aí é o famoso barato que sai caro, ou o barato que sai caro e ainda te traz dor de cabeça, porque ainda você não tem nem o que fazer com aquele produto. Então, as regras precisam ser conhecidas, o consumidor tem que indagar todas as possibilidades que estão atreladas àquele produto, seja no e-commerce, seja na loja física. No e-commerce, mais ainda, imprimir, né, o trivial, imprimir se ele viu que aquela oferta, quando ele às vezes vai fechar o valor, não bater, mas agora tem o frete, tem não sei o quê, não tinha nada daquilo anunciado. Às vezes o frete é mais caro que o produto, né? Então, muitas vezes ele tem que estar atento a todos esses detalhes, porque são situações que ele tem que verificar a conveniência e oportunidade dele adquirir ou não aquele produto. Tem vantagens? Tem vantagens. Tem lojas que às vezes você tem a necessidade daquele produto e aquilo você vai poder comprar numa condição melhor? Pode acontecer. Mas tem também as lojas que continuam, como eu havia dito no começo, né, agindo no emocional do consumidor e criando uma falsa expectativa, onde ele vai ter muito mais problema do que solução. Entendi. Deixa eu apresentar também quem está aqui conosco no Diálogo Diário de hoje. É o Seri, né, nosso artista Seri, que está, como de costume, fazendo os desenhos das nossas convidadas, as caricaturas, enfim, sobre o assunto. Bem-vindo, Seri. Boa tarde, Derek, Ana, Kátia. Vou começar já com um presentinho para vocês, depois eu mostro as charges aqui sobre o assunto. Dá para pegar aí? Esse é da Ana Paula. Ana Paula, tem até o nomezinho dela aqui. Dá para pegar? Opa. Depois eu dou de presente para elas aqui. Oba. Legal, legal. Aqui tem o da doutora Kátia. Daqui a pouco eu apresento uma charge sobre o assunto aí.
Legal. Vamos tocando aí a Enquanto nossa você também vai conversa. pensando Obrigado, em Derek. pergunta para elas. Não sei se você já tem alguma pergunta para elas. Daqui a pouco. Tá bom, então daqui a pouco Obrigado. eu falo. Então eu chamo o Seri novamente. Falando agora com a professora Kátia. Professora, a respeito disso também que a doutora falou agora, a respeito de agir no emocional. Obviamente que é uma estratégia das lojas, né? Inclusive já temos até alguns anos a Cyber Monday, que é a segunda-feira, também voltada mais ao e-commerce. Então, enfim, são 4 dias de muita ação, né? De muita vontade, de despertar vontades no consumidor, né? Como que você, o que você reflete sobre isso? Como que você pensa sobre esse assunto? O que você podia dizer a respeito todas essas atividades que as empresas causam em cima do consumidor? Eu tenho uma preocupação com o consumo excessivo, né? No sentido de que algumas pessoas têm transtornos relacionados a isso, né? E essas pessoas, nesse período, ficam mais agitadas, né? Hoje o trânsito está mais agitado, porque as pessoas querem ir comprar. Às vezes elas não sabem o quê, mas elas querem ir comprar. Então eu tenho um pouco essa preocupação. Eu acho que, a gente vive numa sociedade de consumo, né? E consumir faz parte, inclusive, para que a gente tenha saúde, para que a gente tenha possibilidades de uma vida bacana. Mas eu insisto que o equilíbrio, né, psicologicamente, o equilíbrio sempre é um ponto interessante. Então, consumir desde que você possa, que não vá te prejudicar e que seja algo que você necessite. Eu acho que esse é o grande ponto. Para as pessoas que têm já maiores dificuldades de ter um autocontrole, aí eu acho que talvez seja importante, colocar um valor limite que a pessoa queira gastar, ou, de fato, como a professora falou, colocar uma listinha e, de repente, priorizar, ver o quanto já gastou no cartão para verificar se o teu limite dá conta, né, do que você quer comprar. Porque comprar é um comportamento humano, né? Que, como todo comportamento humano, precisa ser dosado. Entendi. Tem a primeira participação aqui de uma web espectadora, Cavarena Cavalcante, diz: eu adoro comprar, mas pesquiso muito antes de comprar qualquer coisa. Sei bem os preços antes da Black Friday. A opinião de ambas é que a Cavarena está certa? É o mínimo que ela precisa para uma Black Friday. É o mínimo. Sem isso, é melhor nem sair de casa. Tem até uma estratégia, né, que se utilizam, que se você está muito em dúvida, pega um pote bem grande, enche de água, bota o teu cartão de crédito e põe no freezer, porque até ele descongelar depois para você usar, já acabou a Black Friday. Então você guarda lá, deixa ele congelado e depois você não vai poder usar de jeito nenhum. Mas é imprescindível que você tenha uma pesquisa de preço. Pesquisa de preço é essencial. Não só para Black Friday, claro, nesse momento mais, porque você, como eu disse, você potencializa, né? Potencializa a venda, potencializa problema e vai potencializar custo, né? O gasto. Mas ela precisa ter a pesquisa de preço, é imprescindível, isso em qualquer circunstância. Concorda, professora? Eu concordo plenamente. Achei ótima essa ideia para as pessoas que têm maiores problemas. Compulsivo. Exatamente. Porque é exatamente isso, é uma compulsão, né? Uma compulsão que está relacionada à compra, mas é uma compulsão muito parecida à compulsão de drogas, compulsão de comida, compulsão que é tudo que vem muito por impulso, né? Seria? Eu vi uma cena muito engraçada hoje, né, vindo para cá, umas pessoas agarradas assim à geladeira, a espelho, né, sei lá, acabaram de comprar aquilo e ninguém tira de mim agora, né, cara? Então essas coisas são umas piadas ambulantes, né? São cartoons ambulantes dessas datas, né? É verdade, a pessoa se apega mesmo, né? Às vezes, ou por necessidade, ou porque realmente, puxa, eu comprei alguma coisa na Black Friday, a pessoa se apega, né? Parece que está preenchendo, como ela disse, preenchendo um vazio, né? Ela vai lá, compra uma coisa com desconto, mas depois ela compra outras coisas sem desconto. É mais para participar daquela festa mesmo, do consumo, né? Isso. E ela tem certeza que ela fez um bom negócio, né? Ela é convicta de que ela fez um bom negócio.
Depois, talvez, quando ela vai refletir, chegar em casa, fazer conta, ela não vai ter tanta certeza assim. Aí cai a Mas ficha. naquele momento, ela tem certeza que ela fez um bom negócio. Ela comprou pela metade do dobro, ou seja, ela pagou o mesmo, mas fez um fez negócio, um né? bom negócio. É verdade. Mas é por aí, é metade do dobro. Mas participou da festa, né? É o que é o dia, né? É verdade. Bom, só um dado aqui, em 2017 o faturamento da Black Friday foi de 2,1 bilhões, 10% a mais do que em 2016 e a expectativa é de que cresça ainda mais para esse 2018. Você acha, doutora, que há ainda espaço para crescimento? Obviamente que o Brasil estava em épocas mais recessivas. Acredita que o resultado hoje vai ser maior? Eu acho até que sim, é importante que seja, né? Eu acho que assim, é uma data que ela pode se consolidar. É bom que ela se consolide, porque não tem prejuízo em relação a isso. O que tem, até porque se você for comparar com quem criou, que é os Estados Unidos, é realmente algo alucinante, porque de fato você tem descontos assim que são absurdos, né? Às vezes coisa de 80%, 90% de desconto. Então que para muitas pessoas, às vezes até esperam mesmo aquela data para poder comprar alguma coisa que ela gostaria e não teria condições de comprar de outra forma. Então, não é ruim que isso se consolide, não é ruim que isso tenha já pertença ao calendário, enfim, que as pessoas esperem. O que precisa é que, de fato, ela seja de verdade, né? Não seja uma coisa falsa, uma expectativa onde você acredite que você está fazendo alguma coisa que, na verdade, não está. Então, assim, e com isso vai fazer com que também as pessoas melhorem os seus comportamentos, tanto em relação ao consumidor, que não sai comprando desesperadamente qualquer coisa por comprar, e o comerciante, que por sua vez também vai também atender melhor esse consumidor, se preparar melhor e de fato oferecer uma possibilidade que seja atrativa para ele. O importante, assim, é que ele de fato faça uma venda que reflita para aquele consumidor um benefício. Aí sim o consumidor vai ficar contente, porque a professora Kátia lembrou bem, é uma compulsão. Se comprou por compulsão, você nem sabe depois por que comprou, se precisa. Agora, quando você comprou por satisfação, é legal você chegar em casa, ver uma coisa que você comprou e falar, putz, eu precisava disso daqui, que legal. Fazia tempo que eu estava querendo, agora eu consegui. Nossa, você fica feliz de verdade. E não é aquela felicidade passageira. Então, é importante. Eu acho que é bom que as vendas melhorem e é bom também que eles percebam que cada vez mais esse consumidor está sendo melhor preparado para enfrentar a Black Friday. Entendi. Acredito, professora Kátia, que você deva encontrar diversos pacientes ou até alunos também que têm esses problemas de compulsão, de consumismo e tudo mais. Quais são as orientações, quais são as dicas até que você passa para que os seus alunos consigam depois praticar com os pacientes deles, para poder cuidar desse assunto, que é um assunto cada vez, acho que muito, não vai ser para sempre atual, né? Claro. A terapêutica, vamos dizer assim, para esse tipo de problema, é uma terapêutica baseada em dois pontos, né? Uma é na razão dessa compulsão ter se tornado um transtorno. Porque comprar, ok, mas quando isso se torna um transtorno, a gente precisa cuidar disso. E aí as razões são variadas e é necessário que se encontre com uma certa profundidade essa razão, que é muito particular, muito individual, né? Aí existem vários métodos dentro da psicologia para a gente fazer essa investigação. E o outro ponto, que é um pouco mais superficial, é atuar numa mudança de comportamento, que aí é de fato fazer uma terapêutica mais breve, mais focada, no sentido de conscientizar, primeiro, de que esse comportamento é desnecessário e traz um prejuízo para aquela pessoa, e segundo, que do ponto de vista psíquico, se ele continuar fazendo isso, ele pode de fato ter um prejuízo enorme familiar para a própria vida, e às vezes se torna uma bola de neve, porque daí o indivíduo quer comprar e não consegue mais responder aquilo que ele se comprometeu. Então tem uma mudança comportamental que é mais superficial, mais rápida, mais breve, mas também necessária.
Legal. Antes de eu chamar para a pergunta do Seri, só mandar um alô para quem está assistindo aqui, Cibele Monice, Daniela Pegoraro, Newton Valentim, Lígia Ferro, Luciana Vitali, enfim, muito obrigado. Mandem as suas perguntas, suas sugestões aqui para a gente fazer o diálogo diário. Seri? Um amigo perguntou quantos dias vai durar a Black Friday. Eu falei, é uma sexta-feira, né? Ele falou, não, vai durar várias sextas-feiras, né? Aí eu fiz essa charge aqui. Mostra lá, Rafa. Vê se dá. O cara perguntando, pô, mas cadê o desconto? Ah, desconto não tem, mas a gente ampliou as sextas até o ano que vem. Quer dizer, vai ter várias Black Friday, até o Natal pelo menos vai ter, né? A Black Friday, ela tem um pouco disso, né? Ela abre as contas de Natal, ela é uma data, como a doutora disse, uma data norte-americana, né? Que veio dos Estados Unidos, ela é no dia seguinte ao Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, que foi ontem, né? No caso, quinta-feira. É uma data que agora é absolutamente comercial, né? Agora não tem mais como desvincular. Black Friday é uma data de consumo, uma data de busca de oportunidades, que funciona muito bem lá fora, como a doutora disse. As lojas de departamento ficam lotadas já desde a madrugada, com filas, e a hora que abre a porta é aquele empurra, aquela festa, né, doutora? E fomenta também a economia, né? Porque você tem que contratar temporários para atender melhor, você tem que também se organizar para isso, você, quer dizer, de uma certa forma vira, né, um círculo vicioso que você vai também, é importante para o desenvolvimento do país, até num momento de crise, que você tenha essa possibilidade, nem que você crie empregos temporários. É uma sexta-feira, mas é uma sexta-feira que tem um começo, um meio e talvez nem tenha um fim tão próximo, como o Siri lembrou, pode ser que vai durar até o Natal. E com isso, você faz com que você crie mais postos de trabalho, você vai precisar mais do transporte para chegar à mercadoria, você vai envolver mais os serviços de entrega, quer dizer, tem toda uma cadeia que é importante. Então, volto a dizer, a Black Friday é algo que agrega, mas ela tem que ser de fato, de verdade, não de mentirinha, como ainda tem acontecido aqui. Não estou generalizando, tem lojas que se aperfeiçoaram muito, sofreram no passado, foram até autuadas, muitas delas que chegaram a sofrer multas dos PROCONs e da Secretaria Nacional e se não aprenderam por bem, aprenderam por mal. Mas ainda tem lojas que continuam fazendo isso, ela aplica um preço que é um preço muito próximo do preço real e diz que está dando um desconto maior. Não é o caso. E às vezes até com essa coisa também dela vender além da capacidade dela de entregar. E ela atrasa a entrega, ela não entrega o produto conforme o combinado, ela não quer fazer nenhum tipo de agendamento que o consumidor possa de fato receber esse produto. Então, essas questões precisam ser ainda equalizadas, né? Você não pode nem tanto uma em detrimento da outra, você tem que ter o equilíbrio. E por isso que é uma data importante. Você citou o PROCON e, obviamente, que não é o único lugar que é necessário se procurar numa situação de problema, né? É um lugar, entre aspas, ou não tanto entre aspas, obrigatório para se procurar, né? Todo mundo que se sentiu lesado ou que teve algum problema deve procurar o PROCON, mas não é o único local a ser procurado, né? Não é porque o PROCON, as pessoas às vezes esquecem porque dá trabalho, você tem que ir fisicamente, às vezes algumas coisas você consegue até fazer pela internet no PROCON, mas o PROCON é imprescindível que as pessoas procurem, porque o PROCON é o que cuida da política pública. Então, só com as reclamações, com as ocorrências, a fiscalização, as medidas legais que podem ser tomadas pelo poder de polícia é exercido pelo PROCON. Então, se não chega ao PROCON, o PROCON também não tem como agir. Então, o consumidor não pode deixar de ir ao PROCON. Mas ele tem outros canais. Ele tem as redes sociais, que hoje, indiscutivelmente, é o principal canal, é o mais rápido, inclusive, que as empresas fazem um monitoramento permanente e constante, mas ele também tem o consumidor.gov, que também é uma ação governamental, é do Ministério da Justiça, você faz tudo pela internet, e as empresas têm que resolver o problema em até 5 dias. Então, às vezes, o consumidor.gov também, como uma ferramenta governamental, também pode tomar medidas. Então, não é só a reclamação na loja, né, como ele tem que fazer, nas redes sociais, como ele também vai fazer, mas ele tem o PROCON, o consumidor.gov, e ele também ele pode se utilizar até me fugiu agora, dos sites de... Reclame Aqui, por exemplo. Exatamente, dos sites especializados em reclamações. Então,
uma não precisa ser em detrimento da outra. Agora, ele precisa se utilizar de todas, porque cada uma tem o seu campo de ação bem definido. As redes sociais vão ter um papel, o PROCON outro, o consumidor.gov muito parecido com o do PROCON, que são 2 órgãos governamentais, e o consumidor.gov ele faz tudo pela internet, sem sair de casa. Ele tem uma eficiência de rapidez para ser respondida, e os sites também de reclamação também fazem um monitoramento, tem ali índices que ele pode ver, loja mais reclamada, menos reclamada. Então, todos eles é um contexto que vai auxiliar para evitar um problema futuro. Entendi. Professora Kátia, possivelmente, né, as compras podem causar arrependimentos, seja por conta de valor, seja por conta de algo que realmente depois você se dá conta que não precisa. Como trabalhar depois desse arrependimento? Na verdade, arrependimento não dá devolução, né, doutora? Então, não dá. Como trabalhar essa situação de, puxa, agora eu vou ter que pagar um elefante, onde eu vou colocar na minha sala? Depois que comprou, não tem muito... Tem que suportar a frustração, né? Porque a gente também supõe que o consumo é um consumo de adultos, que é isso que acho que é outra grande questão, né? Criança... É complicado fazer um pensamento, por exemplo, crítico acerca do consumo de crianças, né? Que crianças não deveriam ser consumidores em potencial, o que hoje são e, na verdade, são grandes consumidores, mas do ponto de vista psíquico isso não é muito interessante. E se a gente supor que é uma pessoa adulta, ela vai ter que lidar com a frustração mesmo e suportar que ela cometeu um engano. Entendi. Você até citou um ponto interessante. Os jovens, as crianças que estão cada vez mais imersos, principalmente no e-commerce, né? Que é um mundo que não pede, entre aspas, RG para se entrar, né? Não tem mínimo de idade, ou não deveria, ou, aliás, deveria ter, mas não tem. Como que, até, não sei, existe uma orientação aos pais para que haja um controle, para que haja um trabalho de orientação para esses jovens? Sim. Todo o uso de internet por criança deve ser monitorado. Deve ser monitorado tanto no sentido do tempo, né? As crianças menores de 10, 12 anos não devem de jeito nenhum ficar muito tempo na internet, 2 horas no máximo, e quando necessário para fazer trabalho de casa e tal. E os adolescentes também têm que ter um certo monitoramento e assim, por exemplo, o cartão de crédito tem que ser escondido, né? Cartão de crédito não dá para ficar com criança, nem com adolescente, a não ser que o adolescente cuide da própria vida. Cartão de crédito é uma coisa que tem que ficar com os pais, absolutamente seguro. Eu ia falar exatamente sobre isso. Muitos jovens e adolescentes têm acesso ao cartão dos pais para comprar um joguinho, para comprar um pacote de atualização que lançou na internet, ele precisa porque o amigo tem. E essas datas acabam coincidindo, quer dizer, estimulando ainda mais, né? Ou seja, necessita de ainda mais atenção. É um equívoco. Isso, a meu ver, é um grande equívoco. Porque quem paga é quem tem dinheiro para pagar, né? Não precisa ter dinheiro para pagar. Então, quem tem cartão de crédito é aquele indivíduo que trabalha e que tem dinheiro. Quem não tem dinheiro não tem acesso a cartão de crédito. E não pode ter. É uma tarefa de gente adulta, não é uma tarefa de criança nem de adolescente. Criança e adolescente tem que estudar, brincar, fazer outras coisas, né? Não comprar. Comprar é uma tarefa de gente adulta e os pais precisam se responsabilizar por isso, a não ser que eles tenham dinheiro para isso. Né? Verdade. Doutora? E eu até quero acrescentar que isso é algo que a legislação vai ter que dar conta, porque se você for pensar, o cartão é pessoal intransferível. Então, o cartão é da pessoa. Quem está fazendo a compra não é a pessoa. Você já tem uma certa ilegalidade até, juridicamente. Se você fizer uma compra que você não tinha o saldo, você quer devolver e não consegue e tal, você não consegue depois anular isso juridicamente porque você fez com o sistema de senhas. E aquela compra foi feita por quem não era o titular do cartão. É como se você usasse o meu cartão. Né? Está sendo usada por uma criança que sequer tem legitimidade jurídica para ingressar em juízo. Por exemplo, ela não pode nem demandar nem ser demandada. Sim. Ela tem que ser representada pelos pais. Então, isso é uma incongruência que o direito também não está dando conta.
Porque o direito acaba não tendo como resolver isso, do ponto de vista legal, porque aquele cartão não é daquela pessoa que de fato fez a compra. E aí como é que você... Ah, mas eu não comprei, não, mas o seu cartão, né, que vira uma entidade lá, né, o seu cartão fez, ele é como se fosse um ente separado, né? Sim. Ele tem... Só falta perninha, bracinho, ele vai lá, ele digita, ele entra, ele põe a senha, né? O cartão faz tudo sozinho. Mas o cartão já está, no seu contrato está escrito pessoal intransferível. Então ninguém pode usar o cartão que não seja a própria pessoa. E no e-commerce, ele é usado por todo mundo da família, não é só pela criança, é pela criança, pelo irmão, pelo pai, por alguém que tem lá o acesso. Às vezes, empresta seu cartão, daqui compra no cartão. Então, só que quando dá certo, ok, maravilha, mas e quando não dá? E quando dá o problema? E aí aquele que é o titular do cartão é que vai sofrer as consequências e ele não tem como reverter. Ele não tem, ele pode se jogar no chão, espernear, não tem, porque de fato aquela compra saiu do cartão dele e do cartão dele é dele, ele quem responde por aquilo. Legal. Bom, tô vendo o Seri ali fazendo mais alguns rabiscos. O que você tem aí pra gente, Seri? O que você tá planejando aí? Eu tava aqui fazendo um personagem, né, que é o cartão, já tendo vida própria, né? De repente, eu ia colocar a família apontando, foi ele fez sozinho, né? Diabólico. É mais ou menos isso. As pessoas podem ficar tranquilas em relação à multa, por exemplo, em relação às lojas que, né, burlaram aí os descontos e tal, existe isso? Olha, existe, o PROCON ele está até com um esquema de plantão agora, que para esses períodos, e de fato assim, se a denúncia chega ao órgão, o poder de polícia dele ele tem o dever e a obrigação de autuar, desde que de fato se comprove a infração. Mas o PROCON aplica sim as multas, é que as pessoas necessariamente não ficam sabendo porque demora muito, é um processo administrativo, ele é meio moroso, às vezes vai parar no judiciário, então uma liminar que interrompe aqui, uma liminar que cuida ali. Então o consumidor em si, ele nem acompanha e nem fica sabendo que o órgão autuou. E também se interessa pouco, né? Pouco e ele também não vai ter a informação. Até porque o processo corre de forma sigilosa. Até para você evitar a exposição da loja, porque às vezes aquela autuação não era legítima e você divulga, né, na imprensa e anulou depois. Só que você já, de uma certa forma, queimou o nome da empresa. Então o processo corre lá com o seu direito de ampla defesa, tudo direitinho, segundo o devido processo legal e vai em frente. O consumidor em si não tem o retorno, não tem o resultado e logicamente, ele não vai ter nenhum tipo de benefício em relação à autuação. Mas a autuação precisa, é necessária e ela é aplicada. E 99,999% das pessoas nem ficam sabendo que as lojas foram autuadas. Às vezes, algumas que saem na imprensa, mas quando são casos pontuais, eu lembro, só para exemplificar aqui do caos aéreo, aquelas situações quando você tem mesmo fraudes já consolidadas, aí sim, né, você tem a autuação que a própria imprensa divulga. Mas o ato específico, pontual, esse o consumidor não fica sabendo, mas ele precisa denunciar. Porque daí se também ele não denuncia, a empresa também não vai acontecer nada com ela. É um benefício a longo prazo, né? Sim, até pelo próprio bem da Black Friday ou outras promoções. E para né? mudar a política, né? Porque às vezes é uma questão política da empresa. Aquela empresa instituiu aquela política. Ela tem aquilo como política. Não foi um fato isolado. Ela faz aquilo para todo mundo. Então ela tem a prática que ela adotou, embora ilegal, ela está adotando. Ninguém está falando nada, ela prossegue. Até o momento em que ela é repreendida, que ela sofre autuação, podendo muitas vezes até ser encerrada a atividade. Então, precisa chegar aos ouvidos do órgão público para que o órgão público tome a medida e essa medida pode proporcionar até uma mudança de atuação da própria empresa. Aí o consumidor vai ficar sabendo, nossa, mas quando eu vim aqui não era assim, agora é assado. Então, ele precisa ter essa interatividade com o órgão público, porque senão não tem outro meio. Okay. Tem mais alguma coisa para mostrar para a gente? Não. Beleza. Professora Kátia, a respeito a gente falou de orientação, de dica, de como proceder, né, com pessoas que têm esse tipo de transtorno, essa compulsão.
Mas é um trabalho que precisa ser feito muitas vezes não só com quem tem o problema, mas com quem está em volta, né? Porque é uma situação que, como é que a gente pode dizer, se espalha, né? Sim, quando há o transtorno, aí a família toda precisa estar a par dessa situação e fazer parte do tratamento de alguma maneira, sendo com orientações psicológicas, né, do psicólogo que atende essa pessoa, ou com também sessões que acontecem de vez em quando, são esporádicas, né? Não são sessões semanais, como acontece com o paciente, mas são sessões que acontecem esporadicamente à medida em que a situação fica mais difícil de ser controlada. E o que pode desencadear uma situação de consumismo, de compulsão, de compulsividade pela compra, por exemplo? Quando é um transtorno mesmo, ele está muitas vezes relacionado a outros transtornos, como você mesmo colocou, aos transtornos ligados à impulsividade, ao humor, às instabilidades, né? Tudo que deixa o indivíduo instável. E o que costuma deixar o indivíduo instável é a dificuldade de lidar com a frustração, que é aquilo que você colocou anteriormente também. Os indivíduos cada vez mais têm sido menos preparados pela família, pelas escolas, para lidarem com as frustrações, para compreender que a vida, por exemplo, não é uma mercadoria. E tem a ostentação também, né, professora? Hoje a gente, até se a gente estava falando que as redes sociais podem ser um benefício para você reclamar ou você atingir diretamente a empresa, a rede social também te traz diversos aí influenciadores, youtubers que nem sempre são a melhor influência, né? Uhum. E aí você ostenta algo, puxa, comprei um negócio na Black Friday, que bacana, tô ali ostentando, mas na verdade a gente acaba voltando àquela situação de que você acabou adquirindo um problema ou um grande ponto de interrogação, né? O impulso, ele se opõe à razão, né? Quanto mais possibilidade de ter um raciocínio crítico sobre a ação, menos impulsiva será a ação. Então, isso é um processo de amadurecimento. Se a gente supõe que o indivíduo nasce sem nenhuma possibilidade crítica, cabe a quem o acolhe, ou seja, a família, a escola e a sociedade, desenvolver isto nele, né? De que é muito importante ter esse amadurecimento, inclusive crítico, né? Ou seja, quanto mais o indivíduo precisa ostentar o que ele tem, maior a dificuldade dele de compreender e aceitar quem ele é, né? Porque os indivíduos que estão bem consigo mesmos, eles não precisam comprar coisas e mostrar as coisas para as pessoas. Eles estão bem do jeito que eles são. O ser, num certo sentido, se contrapõe ao ter, né? Seria? Quando eu vou saber que eu estou exagerando? Quando eu comprei 3 TVs, 2 micros e uma máquina de lavar, sei lá. Qual que é o gatilho para eu saber, nossa, eu estou exagerando, gente, eu preciso parar, ou nem vou? Como é que é isso? Como é que eu tenho uma arma que eu possa usar para falar, nossa... Do ponto de vista, vamos pensar em saúde e doença, quando há doença, tem aquele nível, vamos dizer, mais ameno e o mais grave, né? O mais ameno, eu vou fazer uma comparação. Tem aquele indivíduo que, por exemplo, bebe todos os dias, de segunda a segunda, e ele diz que ele não tem problema nenhum com álcool. Mas se ele não bebe, ele fica nervoso. Ele começa a ter ações diferenciadas em relação à família dele. Ele começa a ficar mais inseguro, ou então mais agressivo, ou então mais chateado, seja lá o que for. E é um exemplo como qualquer outro exemplo, tá? É que a bebida está no nosso cotidiano dos adultos, assim como a compra, né? Aceitável. É aceitável, exatamente. E tem indivíduo que compra toda semana. Não interessa o quê. Ele compra toda semana. E ele diz que ele não tem problema com a compra.
Mas se ele não comprar, a ansiedade aumenta, o humor fica mais, ele fica mais estressado, menos humorado, mais deprimido. Isso são indícios de que você está utilizando a compra como já de uma forma sintomatológica, né? Já é um sintoma, ela deixou de ser uma necessidade. Por exemplo, eu tenho muito medo do que vai acontecer comigo quando os meus eletrodomésticos começarem a pifar, porque eles são antigos e eu adoro eles. Eles são feios, mas eles são excelentes. E eu tô vendo todo mundo comprando muita coisa, geladeira bonita, prateada, tudo que é coisa, dura muito pouco, né? A minha tem 15 anos. E eu adoro ela tá ótima. Então, celular é um negócio... Eu, para falar a verdade, como psicóloga, o meu receio é o que vai ser de nós, enquanto espécie, né? Eu não sei onde vão botar o lixo. Então, por exemplo, tudo isso que se compra vai para onde? Né? O indivíduo tem 3 geladeiras, ele vai ficar com as 3 por um tempo, depois passa a ser um problema. Vai para onde isso? Né? Roupa, você usa, depois você já não quer porque tem a moda, não sei... Então, eu acho que eu vejo isso de uma forma bastante complicada. Eu penso realmente que quanto mais crítico formos, menor será a nossa necessidade de comprar para achar que a gente é o que a gente não é. Precisa se reeducar, então, né, em relação ao consumo, né? Até por uma questão de saúde mesmo, né? Sim. Bom, a gente já está na parte final do programa. Então, eu queria saber primeiro se alguma tem uma pergunta para outra. O Serginho pode dar sequência, quer perguntar uma coisa para a doutora, uma professora para outra. Eu achei super interessante isso que a professora falou do cartão ser pessoal, né? Porque realmente os cartões são utilizados. Muitas pessoas emprestam cartão, né? E isso traz também muitos danos. Isso é a origem do superendividamento, né? Que hoje o superendividamento das famílias tem a principal origem no cartão de crédito e no cheque especial, que são os 2 instrumentos de endividamento altamente acessível para todo mundo tem, e tanto um quanto o outro está sempre acima do dobro, às vezes até da sua renda. O cartão te dá um limite que às vezes é 3 vezes mais do que a sua renda, não tem cartão que te dá limite menos que a sua renda, pode olhar. Você vai ver, nossa, mas se eu trabalhar 3 meses eu não ganho o que eu tenho no limite do cartão. Porque já é uma política do cartão. E o cheque especial, por sua vez, ele nem precisa dar um limite grande, porque entrou no cheque especial, você já tá lascado, porque os juros que se tem aqui hoje é algo surreal, é algo que não, acho que é o parâmetro nosso, estamos na lista do primeiro do mundo, se for o primeiro é o segundo, a gente muda do segundo para o primeiro, do primeiro para o segundo. Então, são dívidas que você não tem controle. E o que você entrou, você não consegue mais sair. E era até isso que eu queria até também perguntar para a Kátia, porque quando é que a pessoa vai se sentir? Tem um momento em que ela vai se sentir, lógico, toda patologia você vai ter aquele, mas isso, ela tem que continuar a longo prazo, ela tem, vai muito de caso a caso? Via de regra, quem se dá conta é a família. Porque é como eu falei, o indivíduo sempre diz assim, é só hoje, eu não preciso disso. Ah, é uma bobagem, eu comprei um vestidinho tão baratinho, estava com 50% de desconto. Mas aí você vai ver, a mulher tem 50 vestidos. Porque bebida você para de beber, o drogado para de se drogar, né? O jogador para de jogar. E o compulsivo, ele tem que parar de comprar. Tem casos... Tem que parar de não ter nem nada, nem cartão, nada. Nem conta. Nada. Eu já... É que por conta do sigilo mesmo, eu não posso dizer. Mas eu já tive casos que você não acredita no que a pessoa faz. É uma doença, né? É uma doença. Grave. É uma doença e ela tem que ser tratada como doença. Então, eu acho que isso é imprescindível que as pessoas se reconheçam. Como ela bem lembrou, é a família que vai dar esse ponto de equilíbrio, né? Que a própria pessoa não vai se identificar, é difícil, né? Difícil. Com certeza. Alguma coisa para apresentar, Seri, para a gente encerrar o nosso diálogo diário de hoje? Só a conclusão triste é que é uma doença, mas é uma doença coletiva, né? Sim. Essas citações aí do alcoolismo, da droga, geralmente são individuais. Mas de repente você vê o supermercado lotado, aquelas pessoas nervosas, tal, né? Abraçadas, como eu falei, ao refrigerador, e é muita gente.
né? Então é uma coisa que está se alastrando, né? E às vezes a compra afeta a família toda, não que a outra não afete, mas o principal prejudicado é o indivíduo, mas o compulsivo, às vezes a compra você envolve toda a família, porque é uma dívida, né? E às vezes nem sozinho não vai ter mesmo, mas junto o pai e a mãe também não consegue pagar, porque a dívida é astronômica. E aí você usa o cartão do outro e o nome do outro que vai para o SPC, daí ele não arruma emprego, que o outro também não consegue. É uma bola de neve. É uma questão coletiva. Uma patologia fomentada, né? Porque de repente eu vou no mercado comprar uma dúzia de banana, saio com o carrinho cheio. Né? Com o cartão do outro. É verdade. Bom, professora Kátia, alguma consideração final, agradecendo mais uma vez a sua presença e também colocando à disposição para você citar como que alguém, né, que queira contatá-la pode entrar em contato. Obrigada, eu que agradeço. A consideração final, eu acho, é que as pessoas tenham essa consciência de que os valores precisam ser revistos, né? Não é importante você ter o que todo mundo tem. É importante você poder ser quem você é e gostar de quem você é, né? E eu tenho um site que é katiapavani.com.br. Legal, então quem quiser entrar em contato com a doutora, então www.katiapavani.com.br, Kátia com K? Kátia com K. Kátia com K, pavani.com.br. Bom, professora doutora Ana Paula Moraes Sacek, obrigado pela presença, também suas considerações finais. Eu que agradeço o convite. Eu acho que é importante que, como eu disse, é uma data que está consolidada, né? Ela não tem mais como reverter. Mas que para o consumidor, sabendo o que ele está fazendo, ele vai fazer bem feito, porque ela é importante tanto para a economia, como para o desenvolvimento, e às vezes para aquela pessoa que, de fato, vai adquirir determinado produto ou serviço, porque, como eu disse, aqui é sui generis, né? Aqui tem até de inscrição de corrida. Então, se ela vai adquirir, ela podendo adquirir numa condição melhor, ótimo para ela. Então, é importante que ele fique atento, que ele discuta bem as regras, que ele esclareça todos os pontos, que ele não saia dessa compra com dúvida, como a professora Kátia bem lembrou. A compra tem que ser refletida e não irrefletida. Então, ele tem que ir lá, esclarece, faz tudo direitinho. E se ele fizer isso, ele vai para casa dele muito mais feliz, porque também é muito legal quando você tem alguma coisa que você quer, que você necessita, e você tem prazer por aquilo. É um prazer saudável, não é algo que te traga problemas. E eu vou deixar meu e-mail também, que é meu sobrenome, acho que é mais fácil escrever na tela, porque ele é meio complicado. Pedir para o Yuri colocar o GC de novo, o nome da doutora. É sacek@uol.com.br. Eu tenho um site também, que é Sacek Advogados, mas o e-mail qualquer um consegue me localizar. Legal, então o último sobrenome da doutora ali é sacek@uol.com.br. Legal, quem quiser entre em contato com a doutora também. Seri, obrigado pela participação. Obrigado mais por uma ter vez. participado, doutora Ana, Kátia. Muito prazer em conhecê-las. Obrigado, Derek. Maravilha. Bom, então o Diálogo Diário dessa sexta-feira fica por aqui. Sexta-feira que vem tá de volta, muito provavelmente com a Marcela Munhoz de volta à apresentação. De qualquer maneira, continue interagindo conosco, continue fazendo parte da programação da DGBC TV. Temos na segunda-feira o Diário Esportivo, temos o Memória Diário, temos o Auto Diário semana que vem, temos o DGBC Mix, enfim, uma grade completa que contempla todos os assuntos. E é isso aí. Então, semana que vem a gente está de volta. O nosso Instagram, claro, @Diário do Grande ABC. Interaja conosco, mande sua sugestão, sua crítica, sua pauta, seja o que for, tá bom? Então, um bom fim de semana a todos, boa Black Friday. Maneira no gasto aí, hein, pessoal? Valeu, um abraço, tchau. Obrigado. Fechou?